Dois celulares Samsung, mesma linha, um lançado poucos meses depois do outro. O Galaxy A56 chegou em 2024 como o intermediário mais completo da linha naquela época. O Galaxy A57 chegou em março de 2026 como sucessor direto, com aprimoramentos pontuais e um preço que subiu em relação ao modelo anterior. A pergunta que todo mundo está fazendo agora é simples: vale trocar ou comprar o A57 novo em vez do A56 que ficou mais barato? E a resposta honesta é que depende de 3 fatores específicos que vou detalhar ao longo desse vídeo. Fica até o final porque tem um detalhe sobre o carregador dos dois, que é o tipo de coisa que a Samsung não anuncia, mas que aparece logo depois da compra. Antes de qualquer coisa, o alerta de compra de sempre nesse canal. Os dois modelos são homologados pela Anatel no Brasil, o A56 com o número 107622400953 e o A57 com o número 73-16250-0953. Anúncios sem esses números de homologação correspondem a versões sem certificação para o mercado nacional. Os links dos dois produtos mais recomendados, com nota fiscal e garantia Samsung Brasil, estão na descrição e nos comentários fixados deste vídeo, tanto no Mercado Livre quanto na Amazon. Verifique sempre a reputação do vendedor e se o anúncio menciona garantia de fábrica antes de finalizar qualquer compra. Sobre os preços, verifique sempre o valor atual nos links da descrição antes de comprar, pois os preços mudam com frequência dependendo de promoções e estoque. De forma geral, o A56 tende a aparecer na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.200 dependendo da versão e da promoção, com quedas mais frequentes desde o lançamento do A57. O A57 costuma aparecer entre R$ 2.400 e R$ 2.700 em sua versão de 256 GB. A diferença entre os dois hoje gira em torno de R$ 300 a R$ 500 dependendo do momento da compra, e esse valor precisa ser justificado pelas diferenças reais entre eles. A primeira diferença, e a mais visível: design e construção. O Galaxy A57 ficou visivelmente mais fino e mais leve que o A56. Segundo dados verificados na oficina da NET, o A57 tem 20 gramas a menos que o A56, que pesa 198 gramas. Essa redução é perceptível no dia a dia, especialmente ao colocar e tirar o celular do bolso ou segurar por longos períodos. A tela do A57 tem bordas mais finas, com painel Super AMOLED Plus se aproximando mais das bordas da tela, o que muda a percepção visual do aparelho na mão. Para quem valoriza o design e o acabamento, o A57 é um passo à frente objetivo em relação ao A56. Os dois têm vidro Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira, e certificação IP68 contra poeira e imersão em água de até 1,5 metros por 30 minutos. Esse ponto empata completamente entre os dois. A segunda diferença é o processador, e aqui a história fica interessante. O Galaxy A56 tem o Exynos 1580 com velocidade de até 2,9 GHz em 4 nanômetros. O Galaxy A57 tem o Exynos 1680 também em 4 nanômetros, com arquitetura tricluster, um núcleo principal a 2,9 GHz, 4 núcleos intermediários a 2,6 GHz e 3 núcleos de eficiência a 1,95 GHz. Essa divisão distribui a carga de trabalho de forma mais eficiente, escalando a potência conforme a demanda e poupando bateria nas tarefas simples. A Samsung afirma ganhos de até 15% em CPU e GPU em relação ao modelo anterior, o que na prática se traduz em navegação pela interface mais ágil e jogos com frames mais consistentes. A GPU do A57 é a Samsung Chipsy 550 com arquitetura AMD RDNA3, uma atualização relevante para quem joga. A oficina da NET confirmou que o A57 é ágil e responsivo na navegação pela One UI. Para uso cotidiano, os dois são fluidos e não travam. Para jogos mais pesados, o A57 leva uma vantagem real, ainda que não dramática. Os dois têm 8 GB de RAM, e os dois têm opção de RAM Plus para expandir virtualmente a memória. Antes de falar a terceira diferença, quero dizer que Deus está esperando você buscá-lo. Ele já está aí. Basta você abrir o seu coração para ele. Em Salmos capítulo 62, versículo 8, está escrito: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. A terceira diferença é a tela, e é mais sutil do que parece. Os dois têm tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD mais e taxa de atualização de 120 Hz. A diferença está no painel.
O A56 usa Super AMOLED. O A57 usa Super AMOLED Plus, que tem densidade de pixels mais alta e bordas ainda mais finas, conferindo uma experiência visual ligeiramente mais imersiva. Na prática do uso cotidiano, para a maioria das pessoas essa diferença é pequena. Mas para quem usa muito celular para assistir vídeos, jogar ou criar conteúdo, a tela do A57 com Vision Booster, que melhora a visibilidade em ambientes muito iluminados, é percebida como um upgrade genuíno. A quarta diferença está nas câmeras, e aqui o A57 traz uma mudança que vale atenção. O Galaxy A56 tem câmera principal de 50 megapixels com estabilização ótica, ultravide de 12 megapixels com campo de visão de 123 graus e macro de 5 megapixels. A câmera frontal é de 12 megapixels. Grava em 4K. O Galaxy A57 também tem câmera principal de 50 megapixels com OIS e ultravide de 12 megapixels com 123 graus. Mas a frontal sobe para 12 megapixels com gravação em 4K a 30 quadros por segundo, e a Samsung adicionou recursos de inteligência artificial chamados de inteligência absurda, que incluem ferramentas de edição por inteligência artificial diretamente no app de câmera. Em termos de hardware de câmera, os dois são muito próximos. O diferencial do A57 está no software de inteligência artificial para edição de fotos e vídeos, que é mais avançado que o do A56. A quinta diferença é a bateria e o carregamento, e aqui tem um ponto que a Samsung não anuncia com destaque, mas que afeta muito a experiência. Os dois têm bateria de 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido de 45 watts. Os dois têm autonomia para um dia inteiro de uso normal. Nos testes da oficina da NET, o A57 terminou um ciclo de 8 horas com 22% de carga, resultado melhor que os 17% do A56 no mesmo teste, uma melhoria de eficiência real graças ao processador mais eficiente. Mas aqui está o ponto que não pode ser omitido. O carregador que vem na caixa do A57 é de apenas 15 watts, mesmo o celular suportando 45 watts. Isso significa que carregar o A57 do 0 até 100% com o carregador que vem na caixa pode levar próximo de 2 horas. Para aproveitar a velocidade real de 45 watts, é necessário comprar um carregador compatível separadamente. O A56 tem exatamente o mesmo problema. É uma inconsistência que aparece nas avaliações de compradores de ambos os modelos e que vale saber antes de comprar. A sexta diferença é sobre conectividade, e o A57 traz dois upgrades que o A56 não tem. O A57 tem Wi-Fi 6E, que é a versão mais recente do padrão Wi-Fi disponível em smartphones intermediários, com mais velocidade e menos interferência em redes congestionadas. O A56 tem Wi-Fi 6, um passo atrás. O A57 também tem Bluetooth 6.0, enquanto o A56 tem Bluetooth 5.3. Para a maioria das pessoas em 2026, essas diferenças não vão aparecer no uso cotidiano imediato. Mas para quem tem infraestrutura de rede atualizada em casa ou usa muito fone Bluetooth, são atualizações reais. A sétima diferença é a que mais pesa na decisão de longo prazo: o suporte de software. O Galaxy A56 tem 6 anos de atualizações de sistema operacional e 6 anos de atualizações de segurança garantidos pela Samsung. O Galaxy A57 tem exatamente o mesmo compromisso: 6 anos de atualizações de sistema e 6 anos de segurança, confirmado no site oficial da Samsung Brasil. Esse ponto empata completamente. Para quem usa o celular por muitos anos, os dois têm o mesmo nível de proteção e longevidade de software garantida pela Samsung. Os dois saem de fábrica com Android 15 ou 16, dependendo da versão e do momento da compra, com a interface One UI da Samsung. Então, qual vale mais a pena? A resposta honesta depende de 3 cenários. Se você está com o A56 e está pensando em trocar pelo A57, a resposta é não para a maioria dos perfis. A diferença entre os dois não justifica o custo de troca para quem já tem o A56 funcionando bem. O processador é melhor no A57, o design é mais refinado e a tela tem bordas mais finas, mas em termos de câmera, bateria, resistência e suporte de software os dois chegam ao mesmo lugar. Não é um salto que muda a experiência do dia a dia de forma dramática. Se você está comprando agora e está decidindo entre os dois, a diferença de preço é o fator principal. Se o A56 estiver significativamente mais barato, ele entrega a grande maioria do que o A57 entrega por menos dinheiro,
e a diferença de preço guardada pode ir para um bom carregador de 45 watts que os dois precisam e que nenhum dos dois inclui na caixa. Se a diferença de preço entre os dois estiver pequena, o A57 justifica o preço pelo design mais refinado, pelo processador com melhor eficiência energética, pelo Wi-Fi 6E e pelos recursos de inteligência artificial de câmera mais avançados. Se você é gamer e joga títulos pesados com frequência, o A57 com Exynos 1680 GPU chipset 550 entrega desempenho mais estável e consistente em jogos pesados que o A56. Os links dos dois modelos nas versões recomendadas estão na descrição e nos comentários fixados, dos produtos mais recomendados com base nas avaliações e no histórico dos vendedores no Mercado Livre e na Amazon. A garantia de fábrica da Samsung é de 1 ano no Brasil para os dois modelos. Verifique sempre as condições atualizadas com o vendedor e guarde a nota fiscal. Obrigado por assistir até aqui. Se ficou em dúvida sobre qual faz mais sentido para o seu caso específico, se tem o A56, se vai comprar agora ou se está decidindo pelo orçamento, conta nos comentários que respondo pessoalmente. Compartilha com alguém que também está nessa dúvida agora. Boa compra e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.